Galera, pegando o gancho lá do final do nosso último vídeo, eu estava falando da questão do que, né, os ingleses cercaram os campos. Um dos exemplos, cercou os campos, tinham lá, né, as ovelhas, pegaram a criação, tiravam a sua lã. Com a lã, eles não vendiam essa matéria-prima, retinham lá na Inglaterra, vendiam para a indústria têxtil, que é uma indústria importantíssima dentro da Inglaterra, e essa indústria têxtil, ela produzia o tecido, o produto final. Esse produto final, ele era vendido, ele era importado, tá? Desculpa, ele exportava para os outros países e assim fez a Inglaterra acumular muitos lucros, porque ela dominou todo o processo, né? Ele tinha matéria-prima, produzia o tecido e ele vendia para o mundo inteiro. Isso fortaleceu muito a burguesia. Fortaleceu de que forma? Propriedade privada, não era mais do governo. Ele cercou o campo, agora aquilo era do burguês. O burguês ele tinha lá a sua fazenda, ele cuidava do rebanho, ele tinha matéria-prima que era lã, e essa lã passava, era vendida para a indústria, e a indústria transformava as fábricas, né? As fábricas transformavam em tecido. Então a indústria têxtil era muito forte na Inglaterra. Vamos pegar o gancho da lã, da questão da lã, e lá do tecido, lá na indústria têxtil, nós vamos falar sobre novas relações de trabalho, né? Nesse momento de revolução industrial. Gente, o que mudou? Mudou muita coisa, tá? Primeiro, você não vai mais comprar o seu sapato lá no sapateiro, no cara que era artesão, que fazia um sapato quase que exclusivo para você, tá? Você agora vai comprar da indústria, nas fábricas, tá? Vai lá na loja e vai ter. Então, já vai mudar essa questão. Você já vai trabalhar, vai produzir em massa, tá? Antes, nós tínhamos o artesão, dominava todo o processo, né, de produção, e ele tinha os seus aprendizes, né? E aquilo ia passando, era uma profissão, né? E ele detinha lá o conhecimento e ele ia ser sapateiro pro resto da vida. Agora, aqui não. Aqui, esse trabalhador, ele não detém mais todo o processo. Ele, às vezes, ele vai trabalhar só colando a sola do sapato. 12, 14, 15, 20 horas colando a sola do sapato, tá? O trabalhador, ele já não sabe mais todo o processo, tá? Ele já não detém esse conhecimento do processo todo. Ele vai trabalhar lá na fábrica, fazendo, às vezes, um determinado trabalho, uma coisa específica. A burguesia, ela é a dona dos meios de produção. O que é a dona? Ela é a dona do solado, ela é a dona do couro, ela é a dona do espaço aonde o trabalhador vai para fazer o seu sapato. Ela é a dona dos meios, ela é a dona da cola, ela é a dona do cadarço, ela é a dona dos meios de produção, ela é a dona da máquina que gruda, né? Que agora já não é mais manual, agora é máquina. Ela é dona da máquina que costura, da máquina de costurar, não é mais feita à mão como um artesão. Ela é dona dos meios de produção. Porém, ela precisa do proletariado. Quem é o proletariado, gente? É o trabalhador. Esse trabalhador, ele vai ser a força de trabalho, tá? Essa força de trabalho, eu vou dar o exemplo agora que nós estamos tendo da pandemia. Tá mostrando que não adianta. Se você tem uma loja, você precisa do seu trabalhador para sua loja abrir, para sua loja vender, você precisa do vendedor, você precisa do cara que entrega o seu material, o seu produto que você vai vender. Então você precisa desse daqui, do proletariado. Você precisa da força, porque ele tem a força do trabalho, tá? E ele produz o que? Ele produz a riqueza para a burguesia.
Então o proletariado, ele é a força de trabalho e ele produz a riqueza para quem? Para a burguesia. Então a burguesia vai virar o patrão e o proletariado vai ser o trabalhador, tá? E nós vamos estudar, não ainda nesse vídeo, vamos ter outros. Esse capítulo é bem extenso. Nós vamos ter várias videoaulas sobre Revolução Industrial. Nós vamos esmiuçar, nós vamos ver qual o papel da mulher na Revolução Industrial, nós vamos ver qual é o papel dessas relações burguesia versus proletariado, se ela era uma relação positiva, se ela era uma relação negativa. Fica aí de pesquisa para vocês, pesquisem como era essa relação entre o patrão e um trabalhador, se era uma boa relação. Então vai mudar. O trabalhador, ele vai agora trabalhar dentro de uma fábrica, ele vai sair da zona rural, ele vai para o centro urbano, as cidades vão cada vez ficar maiores, vai haver problemas de habitação. Nós vamos ver Londres, que foi o grande berço da Revolução Industrial, tendo problemas habitacionais, tá? Então nós vamos ver que todas as fases dessa Revolução Industrial ficou só na Inglaterra? Não, ela vai se expandir para a Europa, mas nós precisamos entender o porquê ela aconteceu na Inglaterra. Então vamos ficar para a próxima aula. Quem quiser fazer um mapa conceitual pode fazer, anexa lá na nossa plataforma. Não esqueçam de colocar o nome lá nos comentários para eu saber quem viu os vídeos. Se tem alguma dúvida, coloca lá, a professora vai responder. Continue. Quem fizer os mapas vai continuar ganhando pontinho, tá? Coloca o mapa. Professora, não consegui colocar no Google, lá no Google Classroom, passa para o meu e-mail, ok? Não deixem de enviar. E na próxima aula nós vamos aprofundar essa relação entre burguesia e proletariado. Pesquisem aí, dê uma olhada. É muito bacana, vale a pena. Tá, galera? Até a próxima aula. Tchau!